Para essa questão da base emocional, é aquilo que eu venho falando para você. Por isso que eu insisto de você conhecer os anônimos. A base emocional foi uma sacada que a gente teve depois de muito trabalho dentro dos anônimos, dentro dos neuróticos anônimos, dentro do DASA. Então, o que acontece? O que é a base emocional? Eu vivo insistindo para vocês lerem o livro vermelho, qualquer dúvida perguntar o que não está entendendo. Mas é a questão do autoconhecimento. No caso, ego-conhecimento, né? Saber quem é esse ego aqui que habita. Saber a raiva que está aqui, o ressentimento, todos esses sentimentos, e se eles não forem limpos, isso é um limpar a casa, o autoconhecimento, essa base emocional. Se eles não forem tirados daqui, vai continuar, a coisa vai perpetuar, não vai ter jeito, entendeu? Então tem que fazer essa limpeza mesmo. A base emocional é fazer essa limpeza, é conhecer o inimigo, ou seja, o próprio ego, né? Que a gente fala autoconhecimento, autoconhecimento porque você está voltando para dentro e vendo esse ser, essa entidade que a gente sempre acreditou ser ela. Que o ideal é fazer paralelo. E nas Irmandades Anônimas, o NA para mim é o que dá a base emocional. Que em matéria de autoconhecimento é o Neuróticos Anônimos. Ali é cheio de gente que frequenta narcóticos, DASA, CODA, entendeu? Mas ali é a base mesmo. Ali é a escola de base emocional, porque trata somente das emoções. Então ali você vai dar nome, porque no início é necessário dar nome aos bois. Você precisa saber o que se sente, o que se faz ficar angustiado, o que está acontecendo. Tem que entender, entendeu? Então assim, o livro vermelho ele dá essa base. Eu sei que você já leu algumas vezes, mas às vezes no início é difícil, porque eu lembro que a dificuldade que eu tinha, eu já contei isso para vocês, que eu lia o livro e ficava achando que eram outras pessoas. Eu não voltava, não tinha aquela honestidade emocional de voltar para mim e falar, não, essa sou eu, isso aqui sou eu mesmo. E tirar o foco de fora, entendeu? No início é muito comum isso. Então a gente acaba se dispersando. Principalmente, e olha que eu tinha sala presencial e um monte de padrinho, madrinha ali, tinha um monte de gente à disposição para eu falar a hora que eu quisesse. E você tá sozinha ainda, fica mais difícil. Você e os outros, porque a maioria é pela internet, não tem um contato físico. Não é o olho no olho. E a gente teve esse olho no olho ali, era difícil o dia que eu não ia numa reunião. Eu ia em reunião praticamente todos os dias, só não ia mais porque eu tinha filho pequeno. Tinha um casal de filhos pequenos, né? Se você não tiver limpo, não adianta você querer sentar em meditação, não vai conseguir, porque o barulho está lá. Então qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer contratempo, te tira do centro e você não sabe o que faz. Porque você não tem a base, entendeu? Você não tem uma estrutura. É como erguer uma casa na areia, sem estrutura nenhuma, porque para erguer uma casa na areia tem que ter muita estrutura. Sem esse trabalho de base, é como ficar ali na areia sem nenhuma estrutura para reforçar. Você fica ao léu ali. Você fica divagando ali, como é que fala? Até esqueci lá. A deriva, você fica à deriva. Porque você não tem chão a hora aqui. Porque ele vai tirar tudo aquilo. Porque você vai fazer a base emocional. Ele vai tirar o resto que vai ficar, entendeu? Então, todo aquele resto que ficar, porque até então, eu sei que daí vocês fazem confusão, porque a pessoa, essa questão da pessoa aí, já é uma coisa mais avançada. É muito mais avançada. É uma coisa já que você precisa ter uma base fundamentada. Senão faz muita confusão mesmo. Então ali no livro vermelho você vai aprender a ver o egoísmo, o orgulho, a vaidade, porque o orgulho é uma grande pedra de tropeço. É uma das piores. Né? O egoísmo, tudo está englobado no egoísmo. Mas o orgulho e a vaidade, então ali você vai descobrir, se você for honesta, sem negar, sem minimizar, você vai ver que a gente tem todos esses defeitos de caráter. Avareza, tudo que está lá. Então, ali eles vão, conforme eles vão relatando as coisas, como é espelho, a terapia, você vai se identificar, só se você não estiver sendo honesto. Que daí tem um monte de gente também que lê e fala, mas eu não sou orgulhosa, eu não sou vaidosa, eu não sou mesquinha, eu não sou hipócrita. E aí vai, sabe, não, é aceitar porque o ser humano é isso aí.
Ele tem todos esses defeitos aí, em maior ou menor grau, mas tem. Porque sempre é o egoísmo que está por trás, até de uma virtude é o egoísmo que está por trás, né? Então tem que prestar, tem que ver bem, eu até me proponho para você. Você lê de novo o livro vermelho e vai conversando, entendeu? Ali no livro vermelho está tudo. Está toda a coisa, mas é importante que você vá também na reunião. Conforme você conhece essa entidade, você sabe no que ela está baseada, no que ela está fundamentada, aí sim, aí quando a questão do observador tal, vai ficar mais assim, mais claro para você. Porque você vai ver o que você está observando. Ele consegue ver, mas se você não tem a base emocional, quando tem os ataques da mente, você se perde. E aí é onde dá toda essa loucura aí, essa coisa que parece que vai enlouquecer, que vai ter um troço. Ó, pra você ter uma ideia, eu ingressei no Neuróticos Anônimos com 21 anos. Não peguei sério e tal, mas eu lia tal, né? Com 29, eu voltei pra valer. Aí eu peguei pra valer. Então vamos contar, não contar nem dos 21, mas dos 29. Dos 29 aos 40, 11 anos. Mas eu já tinha mais tempo de escola de base, entendeu? Então você imagina, 15 anos de anônimos. Então, eu já tinha uns 15 anos. Uma pessoa assídua, que trabalhava, dedicada, que eu fui muito... Tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça, ainda mais essas questões aí, porque eu sempre precisei muito. Sempre muito sofrimento, muita depressão. Então, o que aconteceu? Aí que a gente começou a ver essas questões do pensamento e tal. Porque antes, até então, tudo bem, a gente sabia que eram as emoções, mas ao mesmo tempo, a gente ficava ali, continuava a deriva, porque eu não sabia o que fazer com as emoções, porque ficava aquela coisa ali, vinha as emoções, tudo bem, eu sabia, mas eu ficava ao sabor das emoções ainda. A gente começou a ver que o pensamento vinha, e o porquê que gerava emoção? Porque eu me identificava com o pensamento, achava que era aquilo, e aí gerava emoção, assim, gerava uma raiva, uma euforia, tanto bom como ruim, era pensamento e gerava uma emoção, que não era lá essas coisas, entendeu? Aquela emoção violenta, gerava tristeza, angústia, enfim. Então, quando a gente conseguiu entender que se você não se identificasse, deixasse o pensamento passar sem julgar, sem comparar, tal, aí não gerava emoção, entendeu? Mas foi preciso muito trabalho, muito estudo para compreender isso. Então, quando a gente fala para você, por exemplo, quando eu falo para você, para mim é fácil falar para você, porque eu já passei dessa fase, já tenho uma compreensão, já consigo lidar com tudo isso sozinha. E mesmo antes, a gente também ficava, igual os padres no deserto, ficava o dia inteiro ali com aquilo, e depois a gente se encontrava à noite e conversava, né, sobre a coisa. Não ficava ali o tempo todo, eu tô mal, não sei o que, não, a gente tinha essa coisa, né. Então, é por isso que eu te falo, eu reforço para vocês, né, essa necessidade dessa base emocional. Então, o sofrimento é justamente por essa identificação da gente achar a pessoa e o ego é uma coisa só, entendeu? É uma coisa só. Eu não gosto muito de ficar dividindo a nomeação justamente para não dar confusão. Questão de você perceber mesmo, mas ainda eu acho assim, no momento que você está, fica com o ego aí. Mas quando a gente fala a pessoa é a mesma coisa. Só para não ficar muito nome, para não fazer muita confusão. Todo estado de confusão é o ego. É ele que está no controle, entendeu? É ele que está tomando conta. Porque assim, a consciência vem, ela dá uma... Ela fala assim, olha, você precisa olhar para o teu relacionamento. Não tá legal assim a forma que você fala, a forma que você age, tal. Presta atenção. Ela vem toda doce, toda serena. O pensamento vem e fala, pô, caramba, você não tem jeito mesmo. Olha aí, fazendo sempre a mesma coisa. E você não muda, e papapá. Olha aí, você tem que ser mais delicada. E papapá, sabe? Um exemplo, né? Só uma coisa aí, só pra gente, pra ver como que é. Então, esse é o pensamento. Então, toda vez que a gente está angustiado e tal, é o pensamento. É o ego, né? Porque o ego, o que é o ego? O ego, ele foi criado durante todos esses anos aí, criou essa entidade, né? Que é a pessoa também. Ele foi criado devido a todos esses condicionamentos, essas doações que vieram de fora.
da rede do pensamento. Então, a família colocou a igreja, a escola, o trabalho, a sociedade, tudo colocou em você e você aceitou. Algumas a gente até rejeitou tal, mas a maioria ficou. Né? E formou essa personalidade, né? Esse ego, a pessoa. Então, e a gente achou a vida toda que era isso, porque assim, você pode ver, todo mundo fala que é da pessoa, mas ninguém acha que é o ego. O ego ele já põe uma entidade à parte, pode ver dentro da sociedade. E até tem gente que fala, eu preciso dar uma massageada no meu ego, né? Elevar meu ego tá muito, né? Mas é uma coisa só, a pessoa é o ego. Porque o ego, o que ele é? Qualidades e defeitos, tanto bom quanto ruim é ego. Porque o ego, você não vê, tem gente que tem um ego submisso, outro tem um ego prepotente, arrogante, mas é tudo ego. Então, o que dá essa base emocional? É a gente conhecer tudo que está aqui. Por exemplo, quando eu comecei, eu vou falar um pouquinho de mim quando eu fiz o meu inventário dentro do NA, Neuróticos Anônimos. Eu cheguei lá, eu achei que era uma pessoa boa, que imagina que eu era egoísta, eu tirava minha roupa do corpo para dar pro outro, eu dava as coisas pro outro, ajudava os outros, tal. Tá. Quando eu comecei a ler o livro vermelho, a gente fazia muita reunião de estudo em cima dos temas. Só que assim, eu peguei uma época de uma turma, assim, eram umas 10 pessoas ali. Tinha muitas pessoas no grupo, umas 30 pessoas, a média de frequência. Mas assim, tinha umas 10 ali que era porreta, que era para valer mesmo. Pessoas sérias que estudavam, tal, tinha reuniões só de estudo. E você, o depoimento, você tinha que falar só em cima daquilo. Não era para estar falando de coisa assim que não tinha a ver com o tema. Coisas pessoais, tal, não. Era só em cima do tema. Você podia até dar uma experiência tua, pessoal, mas dentro do tema que estava sendo feito, né? Tudo bem. Até que eu descobri que eu era uma puta de uma egoísta. Essa minha caridade que eu fazia e que eu tirava a roupa do corpo, que eu dava, era para mostrar. Era para ter prestígio, para ter aprovação, para falar, olha como ela é boa, tudo. Olha, eu dava um monte de coisa, sabe? E muitas vezes eu dava porque eu queria comprar outra. Eu estava enjoada daquilo, eu tinha muita coisa, tinha uma condição financeira muito boa, tinha muita coisa. Então, às vezes eu estava enjoada daquela roupa e queria comprar uma outra, então a desculpa que eu tinha que eu dava e comprava uma outra, entendeu? Para não ficar feia a coisa. A própria consciência ali que falava, né? Ela dava já um toque. Mas eu não tinha compreensão disso. Isso é uma coisa boba. Mas eu fui descobrindo que eu era uma pessoa extremamente vaidosa e a vaidade também ela é bem ampla, né? Eu era dentro da lascívia, da luxúria, né, uma pessoa que gostava de chamar atenção, eu tinha padrão de flerte, de sedução com os homens, entendeu? E era uma coisa ali bem discreta, porque eu sempre fui muito ali, sabe, aquela coisa de orgulhosa, né? Imagina o que os outros vão pensar. Fui vendo todas essas coisas. Então, quando você consegue ver todos esses defeitos, eu fui ver que eu era a rainha da raiva, da ira, do ressentimento, vingativa, sabe? Às vezes era fofoqueira, sabe, intrigueira, e a minha intriga era bem discreta também, às vezes era um padrão que não era muito assim comigo, porque eu era mais quieta, mas fazia também. Às vezes o outro vinha para ter aprovação, eu entrava na onda, sabe, e começava a falar também. Então, e outras tantas, assim, eu me encaixava em todos os defeitos que eu fui vendo ali, todos. A gente fazia muita reunião sobre defeitos de caráter, era só de defeitos de caráter. Então, assim, a gente pegava os 7 pecados capitais e um dia fazia sobre a raiva, outro dia a ira, outro dia sobre o orgulho, outro dia a vaidade, outro dia a luxúria. Nossa, então a gente estudou muito dentro dos Neuróticos Anônimos, sabe? Então, porque assim, você tem que saber o que tem, porque muita gente não sabe. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha tudo isso. E não é que eu fingia, não, eu não sabia mesmo. Eu fui descobrir lá. Então, você vê a importância que é. Quando eu comecei a ver tudo isso, aí, eu sabendo que estava lá, eu pude fazer a limpeza. Aí comecei a fazer, aí tem todos os passos ali para você trabalhar. É você olhar, ver que tem e tentar não fazer de novo aquilo. Agir de forma diferente, mas tem que ter uma compreensão, não é? Quando você chega no início, você está tão ali que você não sabe a tua base emocional. Você ainda não fez a base emocional, você não sabe o que está ali dentro. Então, como que você vai pensar em Deus? Você pode até ter um conceito de Deus ali,
com esse Deus aí das igrejas, né? Que estão aí na sociedade, mas que não é Deus, né? Isso daí é o Deus do pensamento, é o Deus do homem, feito à imagem e semelhança do homem. Então, é interessante, você deve ter até visto isso no livro dela. Então, é isso aí mesmo. Então, é prestar muita atenção, porque se você não souber como lidar com as suas emoções, porque aí você vai aprender, você sabendo o que tem aqui, você vai saber lidar com as emoções. A doideira, presta atenção. Pode ser meio complicado, mas é a cura. Como você já tem a informação que o que te faz ter essas emoções aí violentas é a identificação com o pensamento. Então, hoje você já sabe. Eu não sabia lá atrás. Por isso que demoramos mais tempo. Como você já sabe, então já dá para unir o útil ao agradável, já dá para perceber. Então, peraí, então, se eu observar o pensamento, eu não vou me identificar com essas emoções. O que é essas emoções? A raiva, a tristeza, a angústia. Porque sempre que vem isso aí, não é a consciência, não, pode ter certeza, não é é o ego. Só, toda dúvida que você tiver, você me pergunta. Porque eu sei que é difícil, sim, o começo. É muito difícil. Pra gente foi muito difícil, pra todo mundo é. Tudo que você começa, qualquer coisa que você vai começar, é muito difícil. Qualquer coisa, até uma coisa mais simples, uma receita de bolo. Se você não tiver a receita ali para fazer o bolo, a primeira vez que você faz, as primeiras vezes, você não vai dar certo. Porque você precisa, então por isso que a gente estuda. Então no primeiro momento você tem que estudar, tem que ter ali a coisa, o conhecimento, né, o conceito da coisa ali, escrita, para poder fazer parte de você, se introjetar mesmo, e aí sim, a coisa vai ficar instalada e vai fazer parte. Mas no início não adianta forçar, não adianta querer achar que é você que não está conseguindo, não é isso, é porque é difícil mesmo. E sozinho, principalmente, fica complicado mesmo. Por isso que eu bato na tecla da reunião, pelo menos uma vez por semana, a reunião presencial. Porque ainda não teve uma compreensão da base emocional, que precisa olhar. Se eu não souber que eu sou avarenta, egoísta, egocêntrica, invejosa, a inveja é terrível, o ciúme, mas também não é para julgar, porque não é porque eu vi a coisa e não é para julgar não o que eu estou vendo, eu estou vendo o pensamento, não é para eu julgar ele, não é para eu me condenar, me culpar, não, é só para olhar e ver, constatar que eu tenho aquilo, constatei que eu sou tudo isso, que eu tenho esses defeitos todos aí, mãos à obra, vamos ver o que eu posso fazer para que eles vão embora. Porque o fato de eu estar vendo, a coisa já dissolve. Se eu estou olhando mesmo para aquilo e vendo, por exemplo, se eu estou olhando, eu estou sendo invejosa nessa situação, eu vi, me denunciei, eu não vou ficar agindo com inveja de você, porque eu já estou consciente daquela inveja. Agora, se eu não tenho consciência da inveja, do ciúme, da raiva, sabe? Como é que eu vou tirar isso de mim? Vai ficar aqui. E aí, qualquer coisinha que acontecer, qualquer contratempo, qualquer problema, e os problemas vêm, você sabe, às vezes coisas muito graves, como é que eu vou ter estrutura? Eu não vou ter estrutura. Eu vou cair eu posso até me matar. Você não tem a base emocional, aí qualquer questão, qualquer problema, qualquer coisa, você surta e não tem controle de nada, né? Já se identifica, já vira aquela coisa. Então, essa é a necessidade mesmo. Saber, eu já não dizia a coisa, conhece a si mesmo. Fala, o homem que não conhece a si mesmo está fadado à dor e ao sofrimento. Então, esse autoconhecimento parte daí. De saber todos esses defeitos que o ego tem e as qualidades também. Porque mesmo as qualidades vindas dessa qualidade humana, a qualidade humana é o ego também. Porque Deus não tem bem, não tem mal, ele simplesmente é. Se a gente sofre ou não, é consequência do que a gente tem feito, porque é a gente mesmo que tem escolhido aí as coisas para fazer. Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas é olhar para isso aí. É prestar atenção em tudo isso aí, ver, olhar para dentro com toda essa honestidade, essa coisa, ver o que está aqui dentro, o que está aí dentro, o que está te fazendo sofrer. Porque às vezes assim, às vezes você está assim, eu estou chateada, eu estou triste. Mas você não sabe por que você está triste. No início é assim, às vezes eu não sei por quê. Se você for honesto e olhar para dentro, você vai ver que é porque ou você está cobiçando alguma coisa, ou você está com raiva de alguém, ou você está com inveja de alguém, ou está com ciúmes, e tudo isso gera uma angústia, entendeu? Então tem nome. Então no início é necessário dar nome a tudo isso.
Depois não vai precisar mais, você não vai precisar. Porque a gente sabe que tudo é pensamento. Hoje, por exemplo, eu sei que tudo isso é pensamento. Então eu não preciso ficar dividindo, subdividindo, que nem a psiquiatria faz aí. Eu não preciso, a psicologia. Simplesmente é pensamento. Então, olha, se eu me identifiquei que eu estava voltando à tua inveja, que eu estava com inveja de você. Ai, olha que linda, olha que isso, ela tem isso, eu não tenho, olha, eu vou ficar mal, é óbvio. Agora, se eu não vi tudo isso, eu não vou saber. Então, por isso que é importante de saber. Pera, a inveja. Agora, então, no início você fica assim, ó, tá vendo, Sônia, eu tô com inveja. E você delata, assim, entendeu? Então, pronto. E aí depois chega uma hora que você sabe que tudo é pensamento. E você sabendo que é pensamento, você não deixa entrar. Porque a emoção violenta é o pensamento que entrou. E aí ele vai condicionar, vai reforçar as imagens, entendeu? E tudo isso aí, ó.